Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 6 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: Curto-circuito na coalizão que apoia a Ucrânia ou na coalizão que luta contra a Rússia. Porque, na verdade, o que temos na Ucrânia, por parte da OTAN, é o projeto Ucrânia, que faz da Ucrânia uma arma ou uma ferramenta contra a Rússia. E dia após dia, quanto mais o tempo vai passando, mais eu vou trazendo para vocês aqui notícias, fatos, eventos que revelam uma verdadeira pane geral, um curto-circuito, é incêndio por tudo quanto é lado nessa coalizão. A gente vê forças estrangeiras criticando o governo Zelensky, a gente vê pane dentro do próprio governo Zelensky, a gente vê a população ucraniana questionando a idoneidade do governo Zelensky, a gente vê o Zelensky brigando ou trocando farpas, aí, lavando roupa suja em público com o principal general ucraniano, é o Zaluzhny que fala uma coisa, é o Zelensky que rebate. Então, o que a gente está assistindo é o quê? É um navio naufragando, como eu coloquei nessa primeira tela, já vou falar disso, e os ratos abandonando esse navio. É isso que a gente está vendo. E desde o início do conflito eu falo exatamente a mesma coisa. Os registros gravados estão aí para não me deixarem mentir. Que é o seguinte: a partir do momento em que um projeto da OTAN começa a naufragar, ela precisa encontrar os culpados, ou melhor, ela precisa culpar alguém pelo seu projeto. E é claro que Estados Unidos, Reino Unido, a cúpula dos interesses desses países, não vão assumir responsabilidades. Alguém será responsabilizado. E está aí o cara que será responsabilizado. Tão rápido quanto construíram a imagem do Zelensky, o ator, o comediante que virou o presidente que virou herói de guerra, que é essa historinha que se desenrola em torno do Zelensky, tão rápido quanto ele foi alçado a herói do mundo, entre aspas, isso percepção, né, tentativa da OTAN, ele será destruído também. Por quê? Porque lógico que não tendo conseguido atingir os objetivos, ou pelo menos a maior parte deles, já que, de certa forma, a crise em si que se desenvolve a partir do conflito já foi um objetivo bem explorado por setores financeiros, tanto é que todos, boa parte deles apoiam o Zelensky, mas a questão do momento é, o Zelensky, como eu coloquei aí um alvo, não coloquei na testa, né? Ainda não estão atirando para matar, mas eu coloquei um alvo no Zelensky, porque é lógico que ele tem todas as credenciais de alguém que pode receber toda a carga de lixo, porque lógico, ele tem uma longa ficha de questões a responder. Antes mesmo do conflito começar, o governo Zelensky já era um governo bastante enroscado com coisas muito estranhas. Então, inclusive essas coisas estranhas e essas enrolações fazem do Zelensky alguém chantageável. Tanto que teve o caso dos Pandora Papers, né, que uma série de questões de sujeira e corrupção foram levantadas ali pelos Pandora, os Pandoras, não é os Panamá, é os Pandora Papers. E o Zelensky estava implicado ali. Isso um pouco antes do conflito começar na Ucrânia, né? Ou seja, aquilo ali já pode ter sido uma chantagem, uma pressão, ó, temos coisas aqui, ou você faz isso, ou senão, ou você serve como ferramenta, ou senão a coisa pode piorar para o teu lado. Então vamos trazer essa matéria aqui, vamos falar um pouco mais desse curto-circuito aí. Matéria do The Sunday Times. Os laços entre a Ucrânia e as agências de espionagem ocidentais estão em conflito.
Então existe aí mais um conflito, mais um incêndio. Tá? A matéria continua. Os serviços de segurança dos Estados Unidos e do Reino Unido temem a falta de transparência de Kiev sobre os seus planos. A sua estratégia de lançar ataques dentro da Rússia poderia fazer o jogo de Putin, ou seja, o Zelensky de adversário do Putin já está sendo dito que é o cara que faz o jogo do Putin. Para empurrarem ele como alguém responsável pelo conflito, pelo terrorismo, pela corrupção e por todos os males do mundo é um passo. Aí a gente vai ver todo aquele pessoal que fez do Zelensky um deus por mais de ano, na verdade, né? Nos últimos tempos aí, vão tacar pedra nele. Porque essa é a questão. A diretiva quem dá é a OTAN. Para muitos canais que são replicadores daquilo que a OTAN propõe, se a OTAN manda endeusar o Zelensky, é hora de endeusar o Zelensky. Se a OTAN manda destruir a imagem do Zelensky, os canais vão destruir a imagem do Zelensky. A levada é exatamente essa. Então a gente vai ver não só canais da mídia corporativa, que isso é o óbvio, a mídia corporativa é a voz da OTAN, a mídia televisiva. É a televisiva e na internet, e no rádio, né, e jornais impressos e assim. Mas também as mídias ditas alternativas que também têm replicadores da OTAN ali. Então o Zelensky será destruído na mesma velocidade com que foi construído, talvez até mais rápido. Então agora a questão é discordâncias entre os serviços de inteligência e segurança da Ucrânia e dos Estados Unidos, Reino Unido, da OTAN no geral. Por quê? Porque a Ucrânia está promovendo o terrorismo, que é algo inesperado para as forças da OTAN. Estou sendo satírico, logicamente. Todo mundo sabe que a principal linguagem da OTAN é o terrorismo. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. Agências britânicas e estadunidenses estão jogando a culpa pelo terrorismo nas costas da Ucrânia. Então os atentados que tiraram vidas, como o da filha do Alexander Dugin, que é o pensador russo, que é a Daria Dugina, episódios desse tipo como o atentado à bomba na ponte da Crimeia, ataques contra variadas figuras, tanto jornalistas russos quanto figuras do governo, do meio militar, serão colocadas na conta da Ucrânia. Isso quer dizer que a OTAN não apoia? Claro que não. Ela sabe, estrutura, alimenta a Ucrânia com informações fundamentais para esse tipo de coisa, se os próprios planos não forem da OTAN. Mas quem vai pular em cima da granada é o governo ucraniano, é o governo Zelensky. A OTAN não vai admitir algo desse tipo, no nome dela, em nome dela, entendeu? Segundo ponto é aquilo que eu falei, né? Letrinhas azuis. Como o projeto da Ucrânia está naufragando, os ratos estão abandonando o navio. Claro, eles vão sair e vão deixar o Zelensky com a bomba aí para se virar com a sociedade ucraniana, com os interesses econômicos ucranianos, os que tiverem resistido ao que aconteceu, os militares ucranianos, o que vai fazer o Zelensky pagar uma conta alta aí. E se o Zelensky não tiver um bom seguro de vida, sabe-se lá o que vai ser do Zelensky, entendeu? Falei todo o tempo desse conflito, né? Talvez, e vários de vocês comentaram algo que é muito verdadeiro, o lugar mais seguro para o Zelensky para esse final de festa aí é uma prisão lá na Sibéria. Continua aí, letrinhas azuis. Um agente ucraniano teria rebatido esse tipo de matéria e insinuação por parte de militares e figuras ligadas a membros da OTAN, de que a Ucrânia está saindo de controle. Um agente ucraniano teria rebatido que agências britânicas e estadunidenses também matam adversários, tal como a Ucrânia está fazendo, do outro lado do mundo utilizando drones, por exemplo. E aqui, claro, existe uma lembrança direta, pelo menos é a que me veio à cabeça, do general Soleimani, que é uma importante figura iraniana, estrategista, que pensava operações no Oriente Médio, apoiadas pelo Irã, e o cara foi assassinado com o uso de um drone que matou ele. Aí agora vem essas mesmas forças, segundo um agente ucraniano, e dizem que a Ucrânia está cometendo crimes porque usa o mesmo tipo de prática. Ele disse, não, mas britânicos, estadunidenses fazem isso também.
Não, isso não é, a Ucrânia não inventou esse tipo de coisa. E ele está certo, tá? Ele está certo, aqui não estou criticando, nesse ponto eu não estou criticando a Ucrânia. Ela está falando a verdade. Segundo ponto. O plano não prevê. Ah, tá. Agora vamos falar dessa matéria aqui. A gente ia falar do ponto sem falar da matéria. Mais informações sobre o curto-circuito aí, ó lá. Os republicanos da Câmara revelam o seu plano para evitar uma paralisação do governo na próxima semana. Nessa semana que está começando aí. O Congresso tem até sexta-feira à noite para manter o financiamento do governo. A Câmara planeja votar o seu projeto de lei de financiamento de curto prazo já na terça-feira. É terça-feira agora, né? Só que por que eu trouxe isso? O que isso tem a ver com a Ucrânia? Letrinhas vermelhas. Esse plano aí da Câmara dos Estados Unidos não prevê, aqui estamos falando da Câmara dos Estados Unidos, tá? O plano não prevê dinheiro para apoiar a guerra na Ucrânia, o que será discutido separadamente. E por que será discutido separadamente? Porque se for discutido isso no bojo do projeto geral, talvez não passe o projeto geral. Por quê? Porque existe uma grande impopularidade do tema apoiar a Ucrânia na política dos Estados Unidos. Por quê? Porque isso responde diretamente à impopularidade que isso tem na sociedade dos Estados Unidos. Mesmo as pesquisas, com toda as suas estratégias de desinfla aqui, infla lá, extrapola o limite para cá, não extrapola para lá. Mesmo as mexidas estatísticas não conseguem esconder o fato de que boa parte das pessoas nos Estados Unidos critica a continuidade do apoio à Ucrânia. E como a gente está falando de políticos fisiológicos que respondem a esse tipo de número, muitos deles não querem pagar para ver. Até porque no ano que vem tem eleição presidencial nos Estados Unidos, então ninguém quer pagar para ver, entendeu? É o que eu coloco ali nas letrinhas verdes. Adicionar a Ucrânia ao plano, a esse plano aí das contas aí, do financiamento, pode levar a votos contrários, porque existe uma impopularidade, ou seja, então deixa de fora, vota em separado, porque se tiver voto contrário, pelo menos não trava o governo e sim apenas o dinheiro da Ucrânia, ou que deveria ir para a Ucrânia, ou o dinheiro que se transforma em contratos com o governo, com a indústria de armas dos Estados Unidos, de armas que deveriam ir, algumas vão, outras não, para a Ucrânia. Os Estados Unidos já disseram, já admitiram que é muito difícil saber que armas vão para a Ucrânia e quais armas não chegam aonde deveriam. É uma admissão de que a Ucrânia virou um ponto de dispersão de arma para todo tipo de atividade criminosa no mundo. Isso eu falei ao longo de todo o conflito. Continuamos aí. Olhem mais retratos da miséria ucraniana. Primeira matéria ali diz: a União Europeia diz que não há vitória ucraniana contra a Rússia à vista. Isso quem disse foi o Josep Borrell, que é um representante, o alto diplomata da União Europeia, o cara aí das relações estrangeiras da União Europeia, e ele falou que não há uma vitória ucraniana à vista. Depois de muito se falar, a Ucrânia vai vencer a Rússia, vai esmagar a Rússia, o Zelensky vai entrar de cavalo branco, Kremlin adentro, agora vem, não há vitória militar à vista. No curto prazo a gente não vai conseguir ver isso. O que era uma coisa muito óbvia desde o início. Letrinhas vermelhas. O Josep Borrell, que foi o cara que disse que não há vitória ucraniana à vista, disse que o conflito deve se prolongar. Ele vai se prolongar se houver, isso sou eu que estou falando, ele vai se prolongar se houver saúde e logística para isso. O que não me parece algo fácil de fazer, mas a derrota ucraniana é a derrota da OTAN, e isso é um constrangimento tão grande que eu acho que a OTAN vai tentar evitar com unhas e dentes. Continua ali nas letrinhas vermelhas. E o Borrell também disse que a União Europeia está pronta para substituir os Estados Unidos no apoio. A pergunta é se falaram isso aí já para o povo europeu. Já comunicaram às pessoas sobre isso? Que a União Europeia, Europa continental com a sua crise que vive, com todas as limitações de crescimento econômico, com todos os cortes e austeridades que tem feito contra o povo para manter aí as mais variadas peripécias para a OTAN, vai estar pronto para substituir os Estados Unidos no apoio à Ucrânia.
O povo europeu está ciente disso aí? É sempre a grande pergunta, né? Porque quem é ele que é o povo que vai pagar essa conta aí. Outra matéria ligada à União Europeia. Aí são coisas que começam a colidir uma com a outra, né? Matéria da Bloomberg. União Europeia diz ser altamente improvável que cumpra a promessa de munições à Ucrânia. Prometeu X e não entregou esse X, entendeu? Entregou 30% de X. A matéria continua. O bloco prometeu 1 milhão de cartuchos de munição de artilharia. Segundo ponto da matéria. Os ministros da Defesa da União Europeia discutirão a questão na próxima semana. Mas o fato é, não entregaram o que prometeram. Aí vem o Borrell, com a maior cara de pau que é inerente a ele. A gente já falou várias vezes sobre besteiras que ele fala. Normalmente assim, ó, é muito raro a gente pegar uma fala consciente dele. Às vezes tem, né? Eu trago aqui, mas é muito raro. E ele faz uma promessa, sendo que nem a parte agora está sendo cumprida. Ou seja, teria que cumprir a sua parte e segurar a parte dos Estados Unidos, que é uma questão que a gente sempre levantou aqui, né? Para os Estados Unidos ficarem mais livres para talvez um embate com a China, não sei. Mas a União Europeia segura esse rojão? Letrinhas azuis ali, né? A OTAN não tem condições logísticas e apoio da sua própria população para manter esse apoio à Ucrânia. A União Europeia entregou 30% do que prometeu em munições. Como é que ela vai segurar o dela e mais dos Estados Unidos? Como é que se organiza isso aí, entendeu? Porque é discurso. No discurso cabe tudo, né? Agora eu quero ver fazer na prática, quero ver números, né? Aí, outro fronte, né? Outro fronte importante aí. Esse aí substitui a Ucrânia como foco central das notícias da mídia corporativa. Eu continuo falando da Ucrânia, falo de Israel, falo do que tiver que falar, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas a mídia focou agora em Israel, né, na faixa de Gaza. O tema é esse, pobre do Zelensky que está abandonado pela mídia. Pela mídia televisiva, né? Esse foco aí da mídia televisiva. Israel ataca mais hospitais e Israel está se tornando especialista em destruir hospitais. Me parece que, olhando o que a gente está vendo aí, o alvo de Israel não é nem o Hamas, são os hospitais, né? Porque o que Israel explode de hospital e o que ataca de ambulância não está no gibi. Todos os dias são ataques diferentes a hospitais, a figuras ligadas à saúde, a ambulâncias. Tanto é que a gente até se pergunta se o alvo de Israel é o Hamas, logicamente que o alvo de Israel é trucidar a população palestina, isso está muito claro desde o início, mesmo antes do conflito, né? Nem vou entrar nisso aí que eu falo desde antes do 7 de outubro, eu venho falando aí de todo o barbarismo do Estado de Israel. Trago a seguinte matéria. Israel cerca o hospital Al-Shifa em Gaza e bebês morrem em incubadoras. Para o pessoal que gosta de vir comentar mentira, porque é mentira, né? De bebê decapitado, essa história já faz muito tempo que isso aí todo mundo já viu que é mentira. Isso aí já foi desmentido, inclusive. A própria mídia corporativa que defende o Estado de Israel com unhas e dentes já admitiu que mentiu. Então, toda essa conversa aí. Agora, estava vendo, até coloquei lá no canal do Telegram e também coloquei no canal do WhatsApp no meu canal, né? No WhatsApp eu deixei o meu nome e no Telegram tá como Verdade Concreta. Mas até coloquei ao longo do domingo a nova mentira do presidente de Israel. É estapafúrdia, assim, é uma coisa completamente maluca, o Herzog, né? Não é o Netanyahu é o primeiro-ministro de Israel, é o Yitzhak Herzog. É uma mentira tão estapafúrdia assim que encontraram um combatente do Hamas enrolado lá, amarrado no My Camp, num quarto de criança usado como centro do Hamas. É uma coisa tão maluca e cinematográfica que demonstra como Israel está trabalhando firme nessa questão da fantasia na hora de mentir, porque é uma coisa pior do que a outra, né? Essa das crianças decapitadas, que 40, né? Que é mentira, é mentira. Tem gente que ainda não entendeu ou é sem vergonha mesmo e quer continuar reproduzindo mentira, mas tem bebê morrendo sim.
E quem está matando é o Estado de Israel. Se vocês quiserem defender bebês, tenham à vontade aí que estão morrendo em Gaza, então vocês podem fazer a militância de vocês certinho, né? Não precisa mentir para falar de bebê morto, pode falar de Gaza, tá? Tem bastante lá. Tá aí o mapinha só para circulei em vermelho ali a faixa de Gaza para a gente espacializar e trago 2 pontos, né? Letrinhas vermelhas. Além disso, Israel bombardeou toda a região do hospital, pondo em risco a vida de 15 mil civis que estavam no hospital, né? Pessoas que estavam se abrigando ali e pessoas que estavam ali porque precisavam, né? Porque por causa da quantidade gigantesca de feridos, muitos em estado terminal, por causa dos bombardeios de Israel. Em boa medida, Israel matou civis. Combatentes são muito poucos aí no meio desses que Israel matou. Segundo ponto, letrinhas azuis. Incêndios atingiram alas do hospital, que tem sido bombardeado por aviões e tanques. Então Israel está numa guerra aí violentíssima contra hospitais. É um dos alvos preferenciais de Israel, a escola, o hospital, até instituições internacionais que são insuspeitas para se falar de criticar a OTAN e os seus projetos estão dizendo que Israel está completamente descontrolado. Letrinhas azuis, continuamos na questão dos hospitais. Israel ficou por dias criando factoides sobre o uso militar por parte do Hamas do hospital. Mas organismos internacionais como a Human Rights Watch, né, que ninguém aqui vai dizer que é um organismo palestino, disseram não haver lastro para tal acusação. De forma que Israel cria factoides e é uma mentira atrás da outra, é um manual, criaram uma história do manual do Hamas para fazer armas químicas, que na verdade era só uma autobiografia lá, era uma biografia de um dos caras que participou do 11 de setembro, se eu não me engano. Acho que é uma coisa assim, é uma mentira mais estapafúrdia do que a outra. Agora a gente está atacando hospitais porque o Hamas está utilizando como base. Letrinhas vermelhas. Tem sido uma constante para Israel atacar hospitais e ambulâncias, o que amplia a escala de mortes de civis. Porque tu bombardeia locais e mata civis, muitos ficam feridos. Deveriam ir para os hospitais e os hospitais estão sendo atacados. Eu não sei, eu já perdi a conta da quantidade de crimes de guerra e humanitários que Israel já cometeu. Eu já perdi a conta, porque eu acho que deve ter feito aí, preenchido todas as caixinhas de crime de guerra que pode se cometer. Cometeu todos os crimes de guerra. Deslocar pessoas em massa para um lado, vou atacar o norte, manda as pessoas para o sul, as pessoas vão para o sul, Israel ataca o sul. Eu não sei nem quantas infrações existem nessa mesma sentença que eu coloquei para vocês aí, as leis humanitárias. Eu não faço nem ideia. Mas Israel já infringiu aí todo o rol de crimes possíveis e imagináveis que podem ser cometidos contra a humanidade. E é importante que se fale de Israel mesmo, entendeu? Que a mídia fica ali no nem lá nem cá. Né? Aqueles que estão mais tentando guardar alguma dignidade, eles já estão, eu vou criticar os dois lados. Mas é preciso colocar na mesa que Israel está promovendo crimes humanitários, crimes de guerra de monte aí, né? Tanto é que eu coloco nas letrinhas vermelhas. Ó. Israel está desrespeitando várias leis internacionais sobre crimes de guerra e humanitários. É preciso ser muito cara de pau para negar isso aí. Olhem essa matéria, e não é só na faixa de Gaza. Israel gosta de bombardear o hospital, ele vai bombardear no Líbano também. Israel ataca o hospital no sul do Líbano. Então, eu estou falando que Israel está se especializando em destruir hospitais. O Ministério da Saúde do Líbano afirma que o ataque ao hospital feriu uma pessoa e danificou o departamento de emergência. Então, os números de Gaza são mentirosos, foi isso que o governo dos Estados Unidos disse, né? Os números de Gaza são mentirosos. Aí o Ministério da Saúde de Gaza deu a lista com nomes. Então podem conferir aí se essas pessoas não existem. E aí o governo dos Estados Unidos, pois é, matou milhares mesmo. Agora vem o Ministério da Saúde do Líbano e fala que o ataque aí ao hospital. É muito difícil esconder
as mortes e as atrocidades quando Israel está matando numa escala absurda, e ataca o Líbano, e ataca a base na Síria, e ataca a base no Iraque, e continua atacando faixa de Gaza, é hospital, é ambulância, vai para a Cisjordânia, mata um monte de gente, prende um monte de gente, bombardeia campo de refugiado. Então é um barbarismo, uma sem vergonhice à luz do dia, uma desumanidade, um assassinato em massa passando todos os dias na TV. E tem cretino que defende, sabe? Que tem vários cretinos que vêm comentar aqui que, porque não sei o quê. Enfim, né? Vamos continuar falando de Israel, né? Matéria do The New York Times. Não é jornal palestino, tá? As forças israelenses têm tempo limitado em Gaza, dizem autoridades dos Estados Unidos. A matéria continua. A resposta de Israel aos ataques do Hamas, que é a tese, é autodefesa, sim, é autodefesa e tem que responder em hospitais, né? A resposta de Israel aos ataques do Hamas alimentou a simpatia em todo o mundo pela causa palestina. Por que será, né? Mesmo enquanto Israel continua a enterrar os seus mortos. Aí é aquela questão da falsa proporção, né? Na verdade, é um projeto de Israel, mesmo antes do 7 de outubro, acabar com os palestinos. Porque a gente vinha falando aqui sobre as atrocidades na Cisjordânia, que continuam, diga-se de passagem, não é na Cisjordânia. Israel, então, quer dizer que tem um ataque da faixa de Gaza e Israel responde na Cisjordânia. Letrinhas azuis. Na matéria, o militar dos Estados Unidos, né, o cara que substituiu, esqueci o nome do cara, que substituiu o Mark Milley, esqueci o nome do cara agora. Esqueci o nome do militar, me perdoem, tá? Mas enfim, né? Depois eu trago. Na matéria, o militar dos Estados Unidos, que é o cara que está à frente das Forças Armadas agora, não é mais o Mark Milley, aponta que o massacre de Israel facilita o recrutamento de novos combatentes para o Hamas, por causa do ódio contra Israel. Isso é uma verdade, incontestável. Isso não é uma verdade só para a faixa de Gaza, é verdade para todas as operações dos Estados Unidos. Vou combater tal e tal governo, tal grupo terrorista. Eles começam a matar todo mundo e facilitam o recrutamento porque aumenta o ódio contra forças estrangeiras. Segundo ponto, letrinhas vermelhas. Israel está enfrentando uma guerra de guerrilha e os combates estão bem complicados para Israel. Relatos de complicação máxima, né? E novos combatentes irão prolongar o confronto. Porque do jeito que Israel está matando família, tem um jovem lá, mata toda a família do jovem, e esse cara já é um combatente em potencial. Porque pelo ódio que ele tem. Então, todos os dias que Israel bombardeia, ele transforma vários jovens não combatentes do Hamas em combatentes do Hamas, em soldados do Hamas. O Hamas é um grupo político que tem o seu braço armado porque precisa responder de maneira armada. Isso é o Hamas, apesar de toda a campanha da mídia. Terceiro ponto. O prolongamento do confronto prolonga o massacre civil. E o massacre civil retroalimenta o recrutamento. E isso é cíclico, entendeu? Então, as chances de Israel nessa questão de obter uma vitória fácil no curto prazo são microscópicas. Isso vai dar muito trabalho para Israel. Continuamos aí. Letrinhas azuis, ainda no mesmo assunto. Não será apenas na faixa de Gaza e na Cisjordânia, territórios palestinos, que haverá facilidade para recrutamento, já que o ódio contra Israel cresce no mundo todo. Muita gente do mundo islâmico e até do mundo não islâmico deve estar a fim de um recrutamento, entendeu? Para lutar contra Israel, porque é uma coisa bestial que Israel está fazendo na faixa de Gaza e na Cisjordânia também, né? Então a resposta é assim, eu vou responder na Cisjordânia, mas estão atacando a faixa de Gaza. Vou responder na faixa de Gaza, mas estão atacando a Cisjordânia por quê? Eu quero pegar o Hamas. Sim, mas o Hamas está na faixa de Gaza. O outro lado é a autoridade palestina que está. O que tem a ver uma coisa com a outra? Outra matéria. A relação com Israel também, né? Sindicato indiano pede ao governo da Índia que não envie trabalhadores para Israel em meio à guerra em Gaza. A matéria continua. A indústria de construção de Israel pediu ao governo da Índia que permitisse que as empresas recrutassem trabalhadores indianos para substituir os palestinos.
Se o governo indiano topar essa parada, isso significa o quê? Significa que a Índia está dando lastro ao que Israel está fazendo. E aí é problema para o governo indiano. Letrinhas vermelhas. O Narendra Modi, que é o líder político indiano, faz acenos a Israel por causa da sua posição anti-islã na Índia. Então ele tem essa posição hinduísta misturada com política, então ele tem esse elemento da religiosidade, e ele tem uma posição anti-islã, então ele tem tentado surfar essa onda de Israel, só que isso vai gerar problemas, porque o que Israel está fazendo é uma atrocidade, não precisa ser muçulmano para ver o que está acontecendo ali, é uma atrocidade, entendeu? Isso, o cara pode ser cristão, pode ser ateu, pode ser hindu, pode ser budista, o cara pode ser de qualquer credo. O cara pode professar qualquer coisa, o cara pode ser um bandista, espírita, protestante, católico, os judeus, né? Temos movimentos de judeus contra o que Israel está fazendo. Então, o que Israel está cometendo é um crime contra a humanidade. Ele está matando os seres humanos. Então não é essa a questão. Não é se da religião A ou B, não é uma guerra religiosa. É um projeto colonialista que embasa a conduta de Israel desde o seu princípio. E estão dizimando palestinos. Tem cristão sendo atacado na Cisjordânia aos montes. Falei várias vezes aqui antes de começar esse conflito. Sendo atacado por sionistas radicais que usam o discurso religioso para o seu expansionismo. Letrinhas verdes. Trabalhadores organizados na Bélgica e na Espanha, lembremos, também estão atuando para não embarcar armas para Israel. Então, variados grupos, organizações no mundo estão trabalhando para boicotar Israel. Porque existe um asco em torno do que Israel está fazendo. Se solidarizar com os palestinos não é uma questão de religião, é uma questão de bom senso. Não tem nada a ver com... Eu não sou muçulmano e estou todos os dias aqui levantando os barbarismos de Israel contra os palestinos, mesmo antes de começar esses episódios aí na faixa de Gaza, antes do 7 de outubro, como Israel gosta de dizer. Isso está acontecendo há um tempão já. Tem nada de autodefesa ou direito de resposta de Israel. Israel não está respondendo a nada. Israel já vinha fazendo isso antes. Matéria importante. Eu trouxe porque no meio de tanta desgraceira, né? Às vezes é bom a gente ver alguma coisa que pode ser positiva. Os BRICS poderiam ter a sua rede própria. Poderiam e deveriam. Né? Deveriam. Isso é um dos pontos fundamentais porque trata de soberania digital. Trago a seguinte matéria. Os BRICS deveriam criar a sua própria internet, segundo um representante do legislativo russo. Isso eu concordo, em gênero, número e grau. Os BRICS deveriam desenvolver formas de ficarem independentes e terem uma infraestrutura própria para controlar as suas redes, entendeu? Isso é uma questão de blindagem para nós. Porque passaria pelos governos, passaria pela iniciativa dos BRICS, ter uma internet que as pessoas compreendessem como é que funciona. As normas, os algoritmos, porque a gente é uma caixa preta, boa parte das pessoas usa a internet como uma caixa preta, ninguém sabe como é que funciona, quais são as normas. O cara viola a norma de comunidade sem nem saber que violou a norma de comunidade, nem sabe que norma que ele violou e nem por quê. O cara questiona a rede que dá uma resposta super genérica para o cara. Então o que existe ali é uma caixa preta mesmo para as pessoas da tecnologia. E isso é um problema. Ou os governos, para serem soberanos, se responsabilizam por isso, ou nunca vão ter uma plena clareza de que a sociedade está tomando as decisões de maneira racional e consciente. Ou se está sendo alvo de guerra cognitiva feita por sabe-se lá que força estrangeira. Sabe-se lá, a gente sabe que boa parte a gente sabe quem é, né? Letrinhas vermelhas. A sugestão é de que a Rússia e os BRICS, porque eu estou falando a Rússia faz parte dos BRICS, tá? Só estou colocando porque a sugestão veio de um legislador russo. E os BRICS desenvolvam uma infraestrutura de rede própria. Perfeito, aí se a minha opinião importa, aí não importa, para essa decisão, isso é de urgência urgentíssima. Tá? Letrinhas azuis.
Os BRICS assim poderiam definir os valores que norteariam as normas da rede. Então tem que se definir que valores norteiam, o que pode e o que não pode. Aí os BRICS decidem de maneira conjunta, traçam uma média do que foi discutido e percebem o que seria interessante e o que não seria interessante. Segundo os valores do sul global, segundo os interesses do sul global. Não estou falando de valor, não estou falando de valor de costume, estou falando de diretivas gerais, do que seria interessante ter aí. Entendeu? O que vai nortear aqui? Onde é que a gente quer chegar com as redes dos BRICS? Porque utilizar redes de adversários do sul global é muito complicado, entendeu? E todo mundo é refém disso. Ah, então sai. E daí vai ficar fazendo o quê? Ah, o Brasil podia desenvolver sozinho. Poderia. E o custo disso? Claro, a vontade política também é uma coisa importante, mas né, nem vontade política e nem como bancar isso. Né? Então, seria importante haver. Talvez sendo uma iniciativa dos BRICS no geral, e os BRICS não se restringem a Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, já que tem novos membros. Claro, tem uma rede dos BRICS. O Brasil vai determinar, claro, como vai ser a rede dos BRICS no Brasil, a Índia na Índia, a Rússia na Rússia. Ninguém vai perder soberania, entendeu? Não vai a China dar pitaco no que acontece aqui, nem o Brasil apitar no que acontece na China, não. Mas valores de conjunto dos BRICS, consensos, confluências e cada país que dê o tempero especial quando chegar ali dentro, entendeu? Mas é preciso fazer isso. Porque o Brasil utiliza redes de adversários dos interesses do Brasil. Letrinhas azuis. Seria um importante passo. Quando eu falo de redes, eu falo da infraestrutura. Né? Isso aí diz respeito ao quê? Onde é que os dados, em que servidores ficarão os dados. Não estou falando de rede social, tá? Quando eu falo de redes, é rede de comunicação. Tá? Só para deixar claro. Né? É muito além digamos, da questão de que rede social é da rede de infraestrutura, porque isso diz respeito a onde é que os dados serão armazenados, isso diz respeito à legislação de controle sobre os dados. É disso que a gente está falando aqui no final das contas. Letrinhas azuis. Seria um importante passo, já que sozinho um país arcaria com um custo muito alto para desenvolver uma infraestrutura de soberania digital. Então isso poderia ser compartilhado. Claro, o país não perderia a soberania digital, ele ganharia a soberania digital fazendo isso. Porque seria um projeto compartilhado com outros países. Segundo ponto, letrinhas vermelhas. Em tempos de ataques virtuais à infraestrutura dos países e de guerra cognitiva contra a cabeça de cada cidadão, por forças transnacionais, a ideia é fundamental. Terceiro ponto, letrinhas verdes. Seria uma forma dos países não serem esmagados pela guerra tecnológica entre China e Estados Unidos. Desenvolvendo algo conjunto que dê uma blindagem específica para cada força. Mas é uma ideia, né? Está falando aqui de possibilidades, não é algo que está em andamento. Vamos falar um pouco da Alemanha, né? Vamos para a Alemanha e, claro, vamos falar do continente africano também, porque a Alemanha quer centros de triagem no continente africano. Trago aí a seguinte matéria do The Wall Street Journal. Tá? Matérias da mídia corporativa para ver se alavanca aí nos algoritmos, né? Do pouco que a gente consegue entender dos algoritmos. A Alemanha, tal como os Estados Unidos, tenta conter o aumento de requerentes de asilo. A matéria continua. Uma proposta para processar requerentes de asilo em países terceiros, incluindo na África, é uma mudança para a Alemanha que quer... na verdade, existe um debate na Europa sobre isso. Né? Porque a escala da bagunça que a OTAN está fazendo no mundo e a capacidade de absorção de pessoas que chegam na Europa, dado os problemas de crescimento econômico, gera um descompasso enorme. Bagunça demais o sul global, aí não consegue receber porque também a sua economia está fragilizada. Isso gera um problemão para a Europa. Europa continental que não deveria embarcar no projeto da OTAN, que é um projeto britânico-estadunidense. Então não lhe interessa da Europa continental. Primeiro porque pararia de bagunçar outros lugares e tirar as pessoas de onde vivem. E segundo porque melhoraria seus indicadores e seu crescimento econômico. Por isso, né? Só por isso.
letrinhas vermelhas. A Alemanha quer que países africanos alojem pessoas que solicitam asilo no país, na Alemanha, no caso, né? Centros de triagem, talvez eternos. Letrinhas azuis. Países como Gana, Marrocos, Senegal e Quênia estão na lista de possíveis centros de triagem. Eu pintei todo mundo no mapa ali, para um processo que pode levar anos e pode nem se confirmar, e a proposta de que as pessoas ficariam morando aí nesses países, né? Claro, tem que ver se os governos dos países vão querer, se as pessoas que procuram asilo na Alemanha, como é que fica isso, né? Letrinhas azuis, continuamos. A África poderá ser a moradia permanente para aqueles que não conseguirem liberação para morar na Alemanha. Porque é aquilo que eu falei, a OTAN bagunça os variados países, as pessoas saem de lá, procuram uma Europa que não consegue absorver por causa de uma crise que vive, uma crise de crescimento econômico. Porque segue uma cartilha que não lhe interessa. Então tu vai gerando desajustes das mais variadas ordens. Letrinhas vermelhas. Outros países também consideram que a União Europeia deve ter um plano para criar centros do mesmo tipo. A Itália também tem falado bastante sobre isso, né? Tem um centro de triagem, sobre um centro de triagem na Albânia. Então isso é uma discussão cada vez mais frequente. E aí os britânicos também pensam em utilizar países africanos, né? Já que eu estou falando sobre a Alemanha, aproveito para falar dessa matéria aqui. Ó. A Alemanha é acusada de silenciar vozes pró-palestinas, palestinianas, aí no caso, pró-Palestina, né? No Fórum de Direitos da ONU. Então a Alemanha está sendo acusada, já estou falando faz um tempo que a Alemanha está utilizando esse discurso de combate ao antissemitismo, que é, né, a Alemanha utiliza essa narrativa aí de maneira bem elástica para poder silenciar todo tipo de crítica ao Estado de Israel. Então, é como a Alemanha diz, um país que promoveu o Holocausto não pode permitir o antissemitismo. Só que a Alemanha está utilizando isso para silenciar críticas ao Estado de Israel. Uma coisa é perseguição aos judeus. Uma coisa são os judeus, outra coisa são os sionistas. Uma coisa é preconceito contra judeus, outra coisa é críticas ao Estado de Israel, que é um Estado que está promovendo assassinatos. Então são coisas completamente diferentes. A Alemanha, inclusive, está censurando grupos judaicos que criticam o Estado de Israel. Eu queria entender que lógica que a Alemanha está seguindo. Então está chamando pensadores judeus de antissemitas por criticar o Estado de Israel. Que bobagem é essa? Então a Alemanha, ela está fazendo o quê? Não vou nem dizer correr o risco, porque isso é de caso pensado, não tem ninguém inocente ali, né? A Alemanha, ela está cometendo duas atrocidades. A primeira é de já ter no seu histórico o Holocausto. E o segundo, que ela soma a isso, é também silenciar críticas ao Estado de Israel, que sim está promovendo assassinatos. Então ela se posiciona sempre do lado errado da história. É isso que o governo alemão está fazendo. Letrinhas verdes. Ah tá, é sobre esse assunto mesmo. A Indonésia e outros países islâmicos estão acusando a Alemanha de promover repressão contra muçulmanos. A Alemanha está comprando um belo problema, até porque tem uma enorme comunidade muçulmana que vive no país também, né? Não é saudável ficar alimentando as atrocidades do Estado de Israel. Letrinhas não, né? Traga o seguinte título, outro tema. Pauta separatista bagunça a Espanha. De novo, né? Não é nenhuma novidade para a Espanha isso aqui, né? Não estou dizendo, não é trazendo nenhum fato novo aqui para a Espanha, né? Matéria da Reuters, mídia corporativa para ver se os algoritmos jogam a gente para cima, né? Esperança é a última que morre. O separatista catalão Puigdemont arrasa a política espanhola mais uma vez, porque isso aí é um histórico, né? Você deve ter acompanhado esse episódio aí da Catalunha e do movimento separatista que o governo espanhol se antecipou ali e acabou não deixando alguns anos atrás. Essa história continua tendo repercussão, porque logicamente essa questão separatista é muito forte na Espanha. A Espanha é uma junção de grupos que muitas vezes nem querem ficar no mesmo país e a Espanha mantém ali faz um bem bolado e mantém todo mundo amarrado ali, mas né, consegue levar a pau e corda a situação, e essa situação catalã é uma situação bastante complexa. Eu circulei mais ou menos, tá? Não é exatamente, mas eu fiz um círculo ali na Catalunha, na região da Catalunha ali, para ter ideia de que região estamos falando da Espanha. A Espanha está pintada em laranja, né?
trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. O líder catalão exilado, que é o Puigdemont aí, ofereceu apoio a Sanches, que é o líder político espanhol no momento, após a anistia aos separatistas, ou seja, né, o que aconteceu aí? O governo espanhol decidiu anistiar os separatistas catalães de alguns anos atrás, que fizeram um movimento, que eu já vou falar para vocês, para quem não lembra, mas bastante gente acompanhou isso. Então os caras fizeram um movimento separatista, celebraram o movimento separatista, o governo espanhol não reconheceu o referendo, houve lá, o governo interviu e evitou a separação da Catalunha e os responsáveis foram penalizados e o Puigdemont aí se exilou na Bélgica. E o que aconteceu? O que o governo espanhol fez recentemente? O governo espanhol anistiou os caras, perdoou os caras. Aí isso aí gerou uma avalanche de críticas, claro, estimuladas pela oposição, mas política é isso, contra o governo espanhol por causa dessa anistia, porque muitas pessoas não engolem o processo separatista. É isso que está acontecendo na Espanha. Letrinhas azuis. A decisão do governo socialista, botei entre aspas ali, porque né, esse socialismo europeu aí, né, bem de braços dados com o neoliberalismo, né, então as palavras perdem todo sentido, né? A decisão do governo socialista espanhol gerou protestos contra o partido no poder. Teve lá a sede do partido foi atacada, inclusive, por causa desse episódio aí, né? Muita gente não gostou. Tá aí o líder catalão, né, que é o Puigdemont, né? Continua ali letrinhas azuis. O governo espanhol buscou uma ação conciliatória com os separatistas para tentar acalmar a situação e não amplificar o problema na Catalunha, só que tentando controlar a situação na Catalunha e conquistando inclusive o apoio do líder exilado, acabaram gerando problema com setores, com outros setores do eleitorado espanhol, que eu coloco ali, ó, mas desagradou parte do eleitorado do país. Segundo ponto, letrinhas vermelhas. O catalão, né, essa figura da foto aí, liderou um movimento separatista após um referendo realizado na Catalunha, o que não foi reconhecido pelo governo espanhol, que interviu e acabou dissolvendo ali o movimento separatista. Letrinhas verdes, o governo espanhol interviu na região e assumiu o controle para evitar a ação separatista. Então, é isso que está acontecendo na Espanha, protestos por causa da anistia e que foi sucedida aí pelo apoio do Puigdemont ao governo do Pedro Sánchez, e isso está gerando um barulho da oposição que surfa essa onda. Então, tentaram apagar incêndio de um lado, botar o fogo no outro lado. É complexo, é difícil mesmo. Né? O último tema do dia é o Quênia atrasa as suas operações policiais e militares no Haiti. Então o Quênia ele topou essa tarefa que o Canadá não quis. Até que eu coloquei ali, né? O Canadá recusou a função de chefiar uma força internacional para intervir militarmente no Haiti, por variados motivos. Só que é nada provável que o Quênia também mude o cenário no Haiti. Então, assim, já existiram operações de intervenção no Haiti militares anos atrás, o Brasil inclusive participou. Foram um desgaste enorme para a imagem dos países que participaram. E o Haiti continua na bagunça. Continua uma bagunça por quê? Porque o Haiti é bagunçado por inúmeras intervenções estrangeiras que acontecem lá, ao longo de toda a sua história. O povo haitiano nunca tem paz para desenvolver a sua própria, organizar lavar a sua roupa suja de maneira autônoma. Então o fato é o seguinte, né? O Quênia topou a parada, mas o Quênia precisa ganhar para isso. Né? E o Quênia está fazendo o jogo duro. Olha, eu até faço, mas vocês precisam se mexer um pouco mais, né? Precisam se mexer mais para eu querer realmente ir. Matéria da Associated Press. O Quênia diz que não enviará polícia para combater gangues no Haiti até que receba informação e financiamento, né? Principalmente financiamento. Então o governo queniano não é bobo. Ele topou essa parada que é trabalho sujo. Isso é trabalho sujo, tá? Como aconteceu anos atrás, o Brasil topou trabalho sujo, tá? E sabia o que estava fazendo. E o Quênia topou sabendo que o trabalho é sujo, tanto é que o Canadá não quis.
Ó, faz aí operação de paz, e o Canadá, aqui que eu vou entrar em operação de paz, entre aspas, né? Força de paz no escambau. Então o Quênia topou, só que o Quênia está fazendo um jogo duro, né? Olha, eu quero, mas eu preciso de benefícios, muitos benefícios. O Haiti está no mapinha aí para vocês, tá? E o Quênia, já botei no mapa anterior aqui, né? Tá aí um pouquinho atrás, quando eu falei de alguns países que poderiam ser centro de triagem para a Alemanha. Então o Quênia está envolvido em muito enrosco, né? Pode ver que vira e mexe eu trago o Quênia aqui envolvido em alguma presepada da OTAN. Letrinhas vermelhas. O governo quer ser muito bem pago, o governo do Quênia, para entrar numa roubada internacional no Haiti. Essa questão da intervenção ela é tão problemática para o povo haitiano que o povo haitiano vive uma violência brutal das gangues. Por quê? Porque o Estado haitiano ele foi completamente dissolvido em ácido por forças estrangeiras. Então o Haiti nunca consegue estabelecer uma política própria, um sistema de segurança próprio. Por quê? Porque ele está sempre sendo convulsionado de fora para dentro. De forma que, se não consegue estabelecer instituições, uma organização, um Estado soberano, tu tem um caos permanente. E muito disso é devido às variadas intromissões, dentre elas a última intervenção de paz, entre aspas, no Haiti. Só que o povo haitiano vive uma situação tão problemática que mesmo sob esse caos e guerra de gangue interno e a hipótese de intervenções de paz, entre aspas, de novo, o povo haitiano ele não quer intervenção de paz. Porque ele vê que pode ser pior do que o que está acontecendo, dado o que aconteceu anteriormente. Mataram uma porrada de gente e deixaram um surto de cólera que matou milhares. Esse é o problema das ditas intervenções militares estrangeiras de paz, forças de paz. O Quênia está fazendo jogo duro, vamos ver até quando que vai fazer, mas é uma missão, é trabalho sujo, entendeu? É pro Haiti para fazer trabalho sujo. Momento final do vídeo, passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para os que gostam do canal, para os que podem e querem apoiar o canal. Apenas as propagandas, os anúncios que aparecem aí ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas das receitas das propagandas, ficaria difícil manter o canal. O que mantém o canal efetivamente é o apoio dado por alguns de vocês, e apoio pelo qual sou extremamente grato, pela confiança no trabalho. Agradeço aos que apoiam o canal. Estão aí as 3 formas de apoio, em cada uma delas, todas são importantes, não estão em ordem de importância, tá? Tá em ordem aleatória, qualquer uma delas é bem-vinda. Em cada uma das 3 formas, vocês podem apoiar com o valor que quiserem, tá? Escolham uma, né, para fazer o apoio aí, e pode apoiar com o valor que quiser, por quê? Porque é uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser, não estabeleço nenhum valor. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito, pela plataforma Apoia-se, que é uma plataforma de apoio financeiro, está aí o endereço, o link do Apoia-se. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular como chave Pix, tem gente que usa o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se lá na chave Pix vocês digitarem pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Ou podem apoiar aí também pelo YouTube, pelo botão Seja Membro, que fica embaixo do vídeo. Tem várias faixas de valor e aí vocês escolhem com qual delas ajuda. Então, é uma das 3, tá? Não é as 3, né? Ah, eu quero apoiar, tem que ser nas 3? Não, é opcional, né? Cada uma das, pode escolher uma das 3 formas aí. E repito, todas as 3 formas são bem-vindas, e repito também, sou grato aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.